É isso aí, pessoal. Vamos começar aqui a correção do exercício aí da avaliação diagnóstica de física. Começando aqui com a questão 1. Júlia comprou uma sandália no valor de R$ 70. Como o pagamento foi à vista, conseguiu um desconto de 12%. Qual o real valor pago por Júlia na compra do sapato? Então, pessoal, vamos um aqui. A sandália, né? Não sapato, né? Como tem aqui na segunda opção, né? A sandália custou R$ 70, por ela teve um desconto de 12%. Qual terá sido o desconto? Para a gente calcular o desconto, pessoal, vai pegar aqui o número 70, né? E vai multiplicar por 12, certo? E vai dividir por 100. E aí você vai conseguir saber quanto foi o desconto. 12% quer dizer 12 sobre 100. Então, desde já a gente já pode cancelar aqui um zero com o zero. Vamos multiplicar aqui o 7 por 12. 2 vezes 7, 14. Vai 1. 7 vezes 1, 7 mais 1, 8. Então deu 84. Lembrando que ele ainda está dividido por 10 aqui. Desculpem a minha letra, é porque eu estou escrevendo com o mouse, né? Eu não tenho a mesa digitalizadora, né? Então tem que se virar aqui com o mouse, né? Então 84 dividido para 10 dá 8,4. Então esse aqui foi o desconto, viu, galera? Se ele teve esse desconto, então como é que a gente vai calcular aqui o valor? No caso vai ser os 70 menos 8,4. No caso aqui, casa das unidades tem que ficar embaixo de unidade, né? Então, 8,4. 70 é como se fosse 70,0, né? Tá até aqui o valor 70,00, né? Então a gente vai utilizar essa casa decimal aqui. 4 para 0 não dá, né? 4 para 10, 6. Euzinho aqui. 9 para 10 vai dar 1. Vem 1 aqui. E 1 para 7, 6. Então a vírgula vem para cá. Dá 61,6. Beleza? Se a gente for olhar aqui nas alternativas, vai dar o equivalente a 61,60, né? Na verdade, pessoal, era 61,60, né? Saiu um pontinho aqui sem querer, beleza? Então, 61,60 foi o valor pago por ela. Beleza? Algumas pessoas tiveram dificuldade nessa questão. Então, não poucas pessoas, bastante pessoas aí tiveram alguma dificuldade. Então, muita atenção aí. E se tem alguma dúvida, me perguntem, viu? Questão 2. João assistiu um filme cuja duração era 2 horas e 15 minutos. Quantos minutos João ficou na frente da TV? Então, nós vamos transformar aqui esse tempo aqui de 2 horas, certo? Em minutos. Como é que a gente faz isso? Se 1 hora são 60 minutos, certo? Se 1 hora são 60 minutos, 2 horas vai ser x. Então, meios pelos extremos, x vezes 1 é x. 60 vezes 2, 2 vezes 6, 12. E acrescenta o zero ali, né? 120. Só que aí tem também aqui, ó, 15 minutos. Então o tempo vai ser 120 mais 15 minutos. Então somando aí, 0 mais 5, 5, 2 mais 1,
3, e vem 1 para cá, 135 minutos. No caso aí, a alternativa C. Beleza? Se for alguma dúvida, pode perguntar aí, galera. Terceira questão. Preencha a coluna da direita de acordo com as unidades de medida corretas indicadas na coluna esquerda. Essa questão aqui, algumas pessoas me perguntaram, não poucas, né? Bastante pessoas. Professor, eu devo colocar a letra aqui nessa coluna? Ou eu devo ligar as colunas? Cara, tanto faz. Certo? Se você quiser ligar, pode ligar. O mais importante aqui é eu saber que você está entendendo, certo? Então, se você quiser colocar as letras aqui, né, conforme o enunciado mandou, né, preencher essa coluna aqui de acordo com essas letras. Pode. Mas se você quiser só ligar, também dá certo. Beleza? Inclusive para mim aqui, da forma que eu estou fazendo, colocar as letras vai ficar um pouco mais complicado, né? E eu vou ligar, beleza? Então, força. A gente estudou lá no primeiro ano, primeira série do ensino médio, né? Que força se mede em newtons, em homenagem a Isaac Newton. Velocidade, aqui ó, metros por segundo. Temperatura, que a gente estudou na segunda série, graus Celsius. Também tem Fahrenheit e também tem a escala Kelvin. E tem outras escalas secundárias aí que a gente não estudou. Frequência, também estudamos aí na segunda série, é o Hertz. E a distância é medida em quilômetros, beleza? Caso haja dúvida, não deixe de perguntar. Quarta questão. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, não 3 vezes 2, né? E 3 vezes 3 é 9. Eu vou ligar aqui para esse resultado. Ó. 2,5 elevado a 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 2,5. 1 quarto elevado a menos 2 é o seguinte. É 1 sobre 4, certo? Elevado a menos 2. Quando você tem isso aqui, pessoal, certo? O 1 está elevado a menos 2 e o 4 está elevado a menos 2. Só que tem uma regrinha que diz que você pode inverter isso aqui. Tipo, se o 4 subir, ele vai ficar elevado ao quadrado. Porque era 4 a menos 2. Então, ele subindo, troca o valor do expoente. E o 1 descendo, também troca o valor do expoente. Então, vai ficar 4 sobre 1. Certo? Elevado ao quadrado, porque eu inverti. Aí inverte o valor aqui do expoente. 4 sobre 1 é 4, e 4 ao quadrado é 4 vezes 4, né? Que é 16. Beleza? 16 elevado a 1 quarto. Deixa eu pegar aqui a borracha para poder... A gente vai fazer nesse mesmo espaço aqui. Certo? Dessa vez eu vou dar um zoom aqui para ficar melhor de escrever. Então, 16 elevado a 1 quarto. Quando a gente tem essa expoente fracionário, a gente vai tratar isso aqui como sendo o inverso da potência, ou seja, uma raiz. Então, esse 1 aqui, ele vai ser o expoente do 16, e esse 4 ele vai ser a raiz aqui. Essa minha raiz aqui vai ficar meio triste, né? Mas é uma raiz, viu? Não é raiz quadrada, é uma raiz quarta, por causa desse númerozinho aqui, ó, de 16 elevado a 1, que é 16, né? Então, a raiz quarta de 16, qual é o número que eu vou multiplicar por ele mesmo 4 vezes, que vai dar 16? Então, seria o 2, sabe por quê? Porque, olha só, 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 2, 4. Tem 2 vezes, né? Vezes 2, 8.
8 vezes 2, 16. Então, 1, 2, 3, tenho 4 vezes o numeral 2 aqui, só para marcar, né? Então, a raiz quarta de 16 é 2, ou seja, 16 elevado a 1 quarto é 2. E por último, 3,14 elevado a 0, segundo uma regrinha aí que a gente estudou, por definição, todo número elevado a 0 vale 1, certo? Todo número elevado a 0 vale 1. Se você tem curiosidade de saber por quê, eu posso explicar depois, durante as lives aí da minha aula, beleza? Só perguntar. Próxima questão. No caso aí, só olhar aqui se ela está direitinho na tela. Siga o modelo indicado e transforme os números abaixo em notação científica, ou seja, números com potência de base 10, que sejam menores que 10 e maiores que 0. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Note o exemplo aqui, né? Ele pegou o número 2500, transformou em 2,5 vezes 10 elevado à terceira. No caso aqui, a gente vai trazer a vírgula. Ele trouxe a vírgula 1, 2, 3 casas e colocou 10 à terceira. Por que é que ele fez isso? Porque se eu fizer essa multiplicação aqui, certo? 10 à terceira é 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000, né? Se eu multiplicar 2,5 vezes 1000, eu vou ter exatamente 2500, certo? Eu fiz o processo inverso. Eu fiz o retorno do que seria esse cálculo aqui, né? Então, nesse caso aqui, eu vou fazer o inverso também, né? Imagina que a vírgula estava em algum lugar aqui e ela veio para cá. Antes dela vir para cá, ela estava onde? Para ser menor do que 10, maior do que 0. Por que que a vírgula não pode estar aqui, depois do 2? Porque 12 é maior do que 10. Por que que a vírgula não pode estar aqui atrás do 1? Porque ele vai ficar menor do que 1. Certo, galera? Foi um errozinho aqui, ó. Menor do que 1, beleza? Não pode ser menor do que 1. Você tem que estar entre 1 e 10. Então, a vírgula vai ficar aqui. Só dar um zoom aqui. No caso, 1,2 vezes 10. E eu vou só contar quantas casas voltou, né? Ó, tava aqui 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1,2 vezes 10 a 5. Aqui também, né? 3,0. Essa vírgula ficou meio estranha, né? Ó, vezes 1, 2, 3, 4, 5. Também 10 elevado a 5. Ok. No caso aqui, ó, a gente tem uma vírgula bem aqui já, né? Então, 124 não pode, então tem que ser aqui, ó. No caso aqui, pessoal, você pode representar, se quiser, né? Somente dois algarismos, porque aqui a gente tem dois algarismos significativos, né? Certo? E aí a gente vai manter os dois. Ou você pode colocar 1,2425, né? Mas pela regra aí da notação científica, como é que eu tenho duas casas aqui, eu posso manter esse padrão. Certo? E aí eu vou multiplicar por 10. Como eu voltei daqui para cá duas casas decimais, eu vou multiplicar por 10 ao quadrado. Beleza, aqui é o contrário, né? Eu vou ter que levar à frente até ficar aqui 1,5. O que é que vai modificar aqui? Que o expoente ele vai ficar com um sinal diferente, vai ficar com um sinal negativo, né? Então, 1, 2, 3 casas decimais vai ficar menos 3, porque foi o contrário, né? Foi em outra direção, beleza? Dúvidas, perguntem, né? Continuando. Então, a gente tem a sexta questão. A distância entre o Sol e a Terra é de aproximadamente
1,5 vezes 10 a 8 km. Tendo a velocidade da luz o valor aproximado de 3 vezes 10 a 5 km por segundo, o tempo aproximado que a luz demora para chegar ao nosso planeta seria aproximadamente d. E aí, pessoal, nesse caso, eu vou estar aqui utilizando, certo? Eu vou estar utilizando essa ferramentazinha aqui, que vai nos auxiliar nesse cálculo, certo? Então, a gente tem aqui o cálculo da velocidade média. Velocidade média é igual a distância dividido pelo tempo, né? Então, a velocidade da luz, ele fala que é 3 vezes 10 elevado a 5 km por segundo, certo? A distância aí, ele fala que o Sol e a Terra é aproximadamente 1,5 vezes 10 elevado a 8. E aí ele quer saber o tempo. Então, para a gente saber isso aí, a gente vai só inverter aqui esses dois valores aqui, né? Certo? Aí esse 3 vezes 10 a 5 vai vir aqui para baixo e o tempo vai subir. Então vai ficar mais ou menos assim. Vou tirar esse tempo daqui. Vou colocar ele deste lado. E aqui vai ficar a velocidade da luz, né? Então, a gente divide a distância pela velocidade, a gente consegue encontrar o tempo. No caso aqui, pessoal, a gente tem o número 1,5 e tem o número 3. Se fosse 15, professor, ficaria melhor, né? Então, aqui eu vou multiplicar por 10 à oitava, mas eu vou tirar um daqui emprestado. Porque eu vou pegar esse 10 e vou multiplicar aqui, para tornar ele um número inteiro, né? Então, 15 dividido para 3 dá 5. Então, eu já vou dividir aqui e já vou tirar o 3. Beleza? E aqui dos expoentes, a gente vai fazer da seguinte maneira. No caso, eu vou subtrair os expoentes, né? 7. Esse expoente de baixo, ele vai subtraindo lá para cima. Então, 7 menos 5, aqui eu já posso retirar. No caso, 7 menos 5 é 2, né? Então, fica 10 ao quadrado. E 10 ao quadrado, a gente sabe que é 10 vezes 10. E 10 vezes 10, a gente sabe que é 100. E 5 vezes 100, a gente sabe que é 500 segundos. Se você olhar nas alternativas, não tem a opção 500 segundos. Certo? Não tem, né? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a divisão. Certo? E não sabemos se vai dar um valor exato, né? Mas vamos testar, né? Como é que a gente faz isso? Como assim, professor? Divisão, né? Eu vou transformar em minutos. Eu tenho uma quantidade aqui de 500 segundos. Certo? 500 segundos. E eu quero transformar em minutos. Certo? Eu sei que 1 minuto, ele tem 60 segundos. 60 segundos. Aqui eu já vou cancelar aqui, antes de aplicar, ó. Cancela esses dois zerinhos aqui, porque facilita muito o trabalho. 6. Aí eu vou fazer também isso aqui, ó. Certo? Eu vou simplificar aqui por 2 e por 2. Vai ficar 3. Certo? E aqui eu vou simplificar por 2, vai dar 25. Vai dar 3 vezes x, é 3x. E 25 vezes 1 é 25. Aí eu vou dividir, né? O 3 vai dividindo, então vai ficar 25 dividido para 3, né? Então, 2 é menor do que 3, a gente vai ter que usar o 25. 25, o número que vezes 3 dê 25. A gente sabe que 8 vezes 3 dá 24. Para 25 vai dar 1.
E aqui vai vir um 0. Como ele não veio daqui, é vírgula, né? E aqui a gente sabe que vai dar uma dízima periódica. Porque 3 vezes 3 é 9, para 10 sempre vai faltar 1. Então dá mais ou menos aí uns 8 minutos. Como ele fala assim, ó. Aproximadamente, né? Então aproximadamente 8 minutos. Porque 8,3 está mais perto do 8 do que do 9. Beleza? E para finalizar, pessoal, a gente tem a questão 7. A questão 7 é uma questão de regra de 3. Para aumentar a produção de notebooks, uma fábrica decidiu aumentar o número de funcionários. Para isso, ela contratou mais 3 funcionários, totalizando 8 funcionários. Sabendo que eram produzidos diariamente 750 notebooks, haverá um aumento de produção diária de... Então, como é que era a produção? Antes, né? A gente vai organizar aqui 2 colunas e 2 tipos de informações. Primeiro, a gente vai colocar os funcionários e a produção, beleza? Aí vai ter uma situação A e uma situação B. Primeira situação, situação A, né? Antes, a empresa produzia 750 notebooks. Certo? Quantos funcionários tinham? Não fala diretamente, né? Mas fala que aumentou 3 funcionários e ficou 8. Então, antes de aumentar esses 3, eram quanto? Eram 5 funcionários, né? Beleza? Então, antes do aumento eram 5 funcionários. Beleza. Depois do aumento, ficaram quantos funcionários? 8 funcionários. Aumentou 3 com 8. Qual que vai ser a produção desses 8 funcionários? X. E aí, como é que a gente faz isso aí? A gente vai multiplicar meios pelos extremos, né? Como são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, quanto maior o número de funcionários, maior é a produção, a gente vai multiplicar assim, né? Se elas fossem diretamente proporcionais, ou, aliás, inversamente proporcionais, a gente ia multiplicar pelo que está na frente, beleza? Mas como elas são diretamente proporcionais, né? Então a gente vai multiplicar assim, né? Meios pelos extremos, em cruz. Então, pessoal, quando eu multiplicar aqui o 5 vezes o x, vai ficar 5 vezes x, ou 5x. E quando multiplicar 750 por 8, vai ficar dessa maneira aqui, ó. 5x igual a 750 vezes 8. O que eu vou fazer aqui? Eu posso fazer essa multiplicação primeiro, certo? Mas eu, particularmente, gosto de fazer da seguinte maneira. Passar logo esse x aqui, certo? Para o outro lado. Passar logo 5, dividindo. Esse parênteses aqui, pessoal, vocês não precisam colocar. Certo? Você não precisa. Às vezes eu coloco porque esse programa às vezes tem um bugzinho que fica dividindo só o último número, sabe? Mas no caso aqui não é necessário. O parênteses não tem função nenhuma, né? Então eu vou primeiro dividir esse número aqui, 750 por 5. Certo? Como é que a gente faz essa divisão aí? 75 dividido para 5. Vamos lá. Qual o número? Vou colocar aqui entre parênteses aqui separado, certo? Qual o número que eu multiplico por 5 que ele vai dar 7? Não tem nenhum, né? Só se eu multiplicar por 1, 5 para 7, 2. Então, juntando 2 que sobrou com 5, fica 25. O número que vezes 5, que dá 25, é o próprio 5. E sobra 0, né? Então, esse zerinho aqui, ó, que não entrou na conta, vai vir para cá. Então, fica 150. Como eu já sei o resultado, eu vou fazer isso, ó. Eu vou substituir aqui pelo 150 e eu já vou tirar a divisão, né? Que eu já não preciso fazer. Pronto. Aí ficou uma multiplicação um pouco menor, certo? Então, 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 5 é 40. Vai 4. 8 vezes 1 dá 8. E 4, 12.
certo? Então, produção aí final 1.200. Vamos ver aqui a alternativa. No caso aí deu a letra E. Beleza, galera? Então é isso aí. Se ficou alguma dúvida, só você comentar aí no WhatsApp ou mandar para mim no privado, certo? Valeu!